Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo da disciplina de Anatomia e Escultura Dentária do curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília. Sou a professora Evelyn Micaela Kogawa e juntamente com os demais professores da equipe de Anatomia e Escultura Dentária e Prótese Dentária, confeccionamos mais um vídeo sobre enceramento negativo do primeiro premolar superior esquerdo, dente número 24. Antes de falarmos do enceramento propriamente dito, vale ressaltar alguns aspectos anatômicos do primeiro premolar superior. Como vocês podem ver, ele é maior do que o segundo premolar superior, apresenta um formato pentagonal, devido a essa presença da cúspide, apresenta duas estruturas anatômicas importantes, que seria a aresta longitudinal. Aqui no caso que está localizada no lado mesial se chama aresta longitudinal mesial e aqui a aresta longitudinal distal. Olhando o dente pela oclusal, percebemos então que ele é maior do que o segundo premolar superior e, como características peculiares desse dente, percebemos que a sua ponta de cúspide vestibular e a ponta de cúspide lingual não são alinhadas. Percebemos que a ponta da cúspide lingual ela é voltada mais para mesial. Além disso, outra característica peculiar desse dente é que seu sulco principal ele rompe a área da crista marginal mesial, fazendo essa entradinha aqui na crista marginal mesial. Então, isso facilita você identificar o dente entre 14 e 24, pois você, através dessas características, você consegue identificar o lado mesial de cada dente. Bom, para começar então o enceramento, lembre-se de pegar esse dispositivo que se encontra dentro do seu manequim. Você vai inseri-lo dentro do orifício do dente 24 e vamos remover com uma leve pressão o dente 24 íntegro. Pegue então o preparo de coroa total do dente 24 e insiram nesse manequim até que a linha cervical do preparo ele toque toda a margem gengival. Olhando nessa vista oclusal, então percebemos aqui o nosso preparo de coroa total do dente 24. Então, vocês vão precisar de um pedaço de fita crepe larga, vão enrolar essa fita crepe no seu dedo indicador esquerdo, né, se você for destro, ou indicador direito, se você for canhoto. Pegue um pouquinho da vaselina, pincele essa vaselina sobre a fita crepe e posicione o seu dedo sobre a vestibular dos dentes superiores. E você vai utilizar agora novamente a espátula de preferência, a espátula 31 ou a espátula 7 para fazer a inserção da cera. Então, aqueça a sua espátula na lamparina álcool e pegue um pouquinho da sua cera, que vai estar liquefeita, e coloque sobre o dente preparado. Então, vocês vão colocar com excesso tanto na oclusal quanto na lingual. E aqui o seu dedo está fazendo uma muralha para que a cera não escorra para frente. Depois, quando você remove o dedo, você vai ver que vai ficar um aspecto meio amassado aqui na área vestibular. Então, acrescente mais cera aqui na área vestibular para que você tenha excesso de cera tanto na vestibular, quanto na oclusal, quanto na lingual. Esse excesso é importante para que começamos a fazer, então, um enceramento negativo. Então, vejam mais nessa outra vista o excesso de cera. A partir daí, você vai pincelar um pouco de vaselina nos dentes antagonistas, aqui no caso, dentes 34 e 35. Vamos pegar a espátula número 7 novamente, aquecê-la bem e, deixando ela posicionada perpendicularmente, vocês vão aquecer toda a oclusal do seu bloquinho. Então, vou aquecer essa oclusal até que toda a cera aqui da face oclusal fique bem liquefeita. Quando ficar liquefeita, você oclua o seu manequim, de forma então que vamos ter a impressão desses dentes de baixo.
espere esfriar a cera para poder abrir então o seu manequim. E olha que interessante, na face oclusal já temos as impressões aqui dos dentes antagonistas. Lembrando que essas impressões são muito importantes, por quê? Porque ao analisar, por exemplo, o seu manequim, vocês estão vendo que a ponta da cúspide dos dentes antagonistas estão tocando na crista marginal, né, do dente antagonista. Então, olha só, a ponta de cúspide aqui desse 34 toca aqui nas cristas marginais do dente 23 e 24. Então, olhando nessa outra vista, vocês podem ver que as arestas longitudinais aqui dos dentes inferiores, elas tocam certinho lá nas fossas também do dente 24 do antagonista. Então, aqui essa impressão ficou bem a parte da fossa mesial e a fossa distal do dente 24. E essa elevação aqui, né, que subiu, seria essa parte mais elevada aqui, que seria a aresta transversal do seu dente. Então, olha só, já fazendo a impressão do seu dente, você já tem praticamente sua face oclusal meio que pré-encerada, né, pré-esculpida. Então, vamos começar com o enceramento propriamente dito. Primeira fase do enceramento, a gente vai utilizar então a espátula Hollenbeck número 3 ou 3S para iniciar então o desgaste cervical do meu enceramento. Então lembre-se, como no primeiro vídeo eu já mostrei para vocês, que vamos levar a espátula Hollenbeck numa inclinação de 45 graus, lembrando que o dente saindo de dentro da gengiva sai aquela primeira inclinação, né? Uma inclinação mais ou menos assim de 45 graus, e a segunda inclinação é um pouquinho mais reta. Então a gente vai fazer toda a cervical primeiro do dente, tanto na face vestibular quanto na face lingual. Então começamos primeiro por esse desgaste cervical. Então, olhando aqui, ó, pela face lingual, podemos ver essa inclinação, a primeira inclinação, saindo então o meu dente de dentro da margem gengival. Olhando pela vestibular, conseguimos ver direitinho essa primeira inclinação, então, que é o primeiro passo, então, para o nosso enceramento. Agora, olhando pela face oclusal, né, eu tirei aqui já um excesso de cera que estava sobre os dentes vizinhos. Eu quero que vocês percebam algumas características que vão facilitar o seu enceramento. Lembre-se que os dentes vizinhos vão guiar o seu enceramento. Então, percebam aqui nessa foto. Se eu for apontar todas as pontas de cúspide, tanto vestibular quanto lingual, vocês vão ver que elas apresentam um certo alinhamento. E o sulco principal também dos dentes posteriores, eles também apresentam um certo alinhamento. Então, é a partir dos dentes vizinhos que a gente vai confeccionar o nosso dente do enceramento. Lembrando que a partir da ponta da cúspide, se eu olhar nessa vista por vestibular, vocês vão ver que a partir da ponta da cúspide até a parte mais alta aqui da gengiva, né? Eu tenho que a área conhecida como zênite. Essa linha aqui, ela se corresponde à estrutura que chamamos vertente externa da cúspide. E vocês vão ver que isso acontece para cada cúspide de um dente, né? Para cada cúspide você vai ver que essa vai ser a parte externa da cúspide, vai ser a mais alta, e aqui do lado vão ser as vertentes lisas, que faz um aspecto meio triangular do dente, como vocês podem notar aqui, ó. Né? Então, essa parte aqui mais alta é a vertente externa da cúspide, e aqui do lado, então, seria a vertente lisa. Então, para cada ponta de cúspide, conseguimos ver, então, essa parte mais alta, que é a vertente externa, fazendo, então, um triângulozinho aqui para cada cúspide. Isso é interessante para você saber, então, depois, como você vai guiar o seu enceramento. Então, cada ponta de cúspide tem esse formato.
essa vertente externa da cúspide e as arestas, as vertentes lisas. Além disso, como eu já falei para vocês, temos também na face oclusal as arestas longitudinais, que também segue uma sequência, um certo alinhamento em relação aos dentes vizinhos. E fechando o meu perímetro oclusal, eu tenho aqui as cristas marginais, que fecham então todo o perímetro oclusal. Além disso, é importante ressaltar outras estruturas, né? Como eu comentei, vocês estão vendo que cada cúspide apresenta também aqui, ó, a sua face da ponta da cúspide até o sulco principal, também há uma parte mais alta. Essa parte mais alta é chamada de aresta transversal. E aqui para os lados, né, fazendo também como se fosse um Vzinho, são as vertentes triturantes. Então, para cada ponta de cúspide, indo para o sulco principal, eu tenho essa parte mais alta, que é a aresta transversal, e as vertentes triturantes do lado, fazendo como se fosse um Vzinho também. Então, olhando aqui para o meu enceramento novamente, se eu for marcar as pontas de cúspide dos dentes vizinhos, eu posso me guiar pelas pontas de cúspide, onde vai ser mais ou menos a ponta de cúspide vestibular do meu enceramento. A mesma coisa, se eu for guiar aqui as pontas de cúspide lingual, eu tenho aqui mais ou menos a ponta da cúspide lingual do meu enceramento. Então, isso já dá mais ou menos uma base de onde vai ser, como vai ser, né, o meu dente, onde está localizado as suas cúspides. Então, lembre-se que da ponta da cúspide até a parte mais alta lá da gengiva, eu tenho a vertente externa. Então, isso eu posso traçar também com uma caneta retroprojetora em cima do meu enceramento para facilitar o desgaste. Então, aqui mostrando, né, as arestas transversais, que aqui é, no caso do seu enceramento, devido à marcação dos dentes inferiores, já formou praticamente essa parte mais alta. E as vertentes lisas, então, a partir de agora que a gente vai riscar aqui a vertente externa, a gente vai começar a esculpir o dente por fora, né, pela vestibular e pela lingual, acompanhando, então, as vertentes lisas. Então, novamente, só para vocês relembrarem os alinhamentos das pontas de cúspide vestibulares. E também vocês já vão saber mais ou menos onde vai ser o seu sulco principal de acordo com os dentes vizinhos. Então, vamos lá. Olhando nessa vista, podemos também, então, já marcamos aqui onde vai ser mais ou menos a nossa vertente externa da cúspide, mais ou menos onde vai ser as arestas longitudinais, isso facilita, então, o seu desgaste. Então, aqui por cima a gente vai começar, como eu já tenho risco aqui da vertente externa da cúspide, vou começar desgastando com o meu Rollenbeck, aqui fazendo o Vzinho das vertentes lisas. Olha lá. Então, eu deixei aqui a vertente externa e comecei a desgastar as estruturas aqui da vertente lisa, fazendo como se fosse um triângulo. Olhem nessa vista, esse perfil de frente, né? Olhando frontalmente o meu manequim, eu vejo que eu deixei essa parte mais externa, mais alta, que é a vertente externa, e fiz o triângulo, né, da vertente lisa para mesial e para distal, né? Que não dá para ver aqui nessa figura. Olha lá como ficou já o meu dente aqui pela vestibular. Olha nessa vista, consigo ver então todas as vertentes externas e o aspecto então das suas vertentes lisas. Olhando aqui, então já foi feito, né, um pré-encenamento então da face vestibular e da face lingual. Lembre-se novamente que a ponta da cúspide lingual desse dente é um pouquinho projetada mais para mesial. Então, uma vista mais aproximada. Olhando nessa vista, eu vejo ainda que tem bastante excesso aqui do meu dente em relação aos dentes vizinhos. E
E aí, seguindo mais ou menos as arestas longitudinais dos dentes vizinhos, vocês percebam que as cristas marginais também elas estão mais ou menos na mesma altura. Então a gente traça com a caneta retroprojetor mais ou menos onde a gente deve desgastar o excesso aqui por cima aqui, acima dessa linha da caneta. Olha lá nessa vista vestibular também. Uma vista oclusal, para você verificar ainda que tem bastante excesso, né, pela oclusal. Então, olha lá, o desgaste então com o rolling back, quem ficou em dúvida como que faz, inclina nessa posição o rolling back e com corte lateral, vamos fazendo, olhando sempre o desenho que você desenhou, fazendo então o Vzinho aqui, né, das vertentes lisas, o telhadinho. E aquele excesso que você já tinha marcado, então podemos já tirar também com esse sentido da espátula, removendo então esse excesso oclusal, já dando o formato das cúspides. Então olha lá, ficou então o aspecto das arestas longitudinais, né? Aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal. Aqui no caso, como a ponta da cúspide está mais para mesial, essa aresta longitudinal distal vai ser maior do que a mesial. Olha lá como ficou o dente já removendo os excessos pela oclusão. Olha nessa vista. Então percebam que ainda não mexi na oclusal, somente na parte externa do dente. Risco novamente aqui para saber onde são as minhas pontas de cúspide, para me guiar, né? Aqui mais ou menos onde vai ser as arestas longitudinais, certo? Então eu vejo que aqui, ó, da ponta da cúspide até lá, né, o zênite, aqui a vertente lisa ela é um pouquinho mais arredondada quando chega na aresta longitudinal. Então essa parte aqui ainda é um excesso, né, que podemos tirar inclinando um pouquinho o nosso rolling back aqui para fazer essa remoção. Olha lá. Então vamos inclinar um pouquinho o rolling back só para fazer essa inclinação aqui da ponta da cúspide, que eu vou jogar praticamente a ponta da cúspide que está aqui onde ela deve ficar. Então, olha lá, desgastou e ficou então esse ângulo mais arredondado aqui na porção oclusal. Mais uma vista, então já estamos conseguindo uma forma do nosso premolar. Então, a partir daí também a gente vai tirar o excesso, abrindo essa meia aqui entre os dentes. Então, a nossa própria espátula rolling back já tem esse formato em V. Então, movimentando ela no sentido perpendicular, já conseguimos fazer esse Vzinho aqui dessa área. Então, tanto no lado mesial quanto no lado distal, vamos removendo para abrir, então, a meia entre os dentes. Olhando nessa vista, a gente vai fazer também esse mesmo movimento pela lingual. Então, olhem já o nosso premolar tomando forma. Posso utilizar também uma sonda exploradora, número 5, para remover os excessos ainda de cera que estão na região mesial e para separar melhor um dente do outro. Então, essa cera que está por cima do dente, a gente vai remover com esse instrumento que é mais delicado. Então, nesse sentido, olha só, aqui no caso eu já abri o espaço para as ameias, que é como o manequim, esse manequim como tem a gengiva rígida, né? Então, a papila não preenche totalmente, então vai ficar esse buraco negro. Então, um aspecto já como estamos formando bem o nosso primeiro premolar superior. A partir daí, a gente vai trabalhar, então, no suco principal e nos sucos secundários. Então, se vocês forem perceber, os sucos, ele principal, ele já está praticamente marcado, então a gente vai só mexer um pouquinho com a fossa mesial. Então, com o próprio rolling back, a gente vai aprofundar um pouquinho a fossa mesial e já subir esse risquinho aqui do suco secundário.
né, no sentido da cúspide vestibular. Então, a gente vai fazer isso tanto desse lado quanto desse outro lado. E também para a cúspide lingual, a gente tem o suquinho para esse outro lado. Quem tiver dúvida, né, em qual posição que vai ficar o suco, você sempre olha o dente do lado, o dente 14, para você tentar copiá-lo, bem parecido com o seu 24. Então, olha lá, usando esse mesmo movimento, né, inclinando a própria rolling back aqui, como já tinha pré-moldado essa área da fossa, você só vai, então, delimitar melhor esse suco primário, principal. Olha só, fiz o suco principal e aqui já subi, né, os sucos secundários. Olha lá. Então, ficou o suco principal e os sucos secundários. Então, removam bem devagar. Lembre-se também que é essa parte, né, da aresta transversal que ficou mais alta e aqui fez um Vzinho, né, um triângulozinho também em relação à vertente triturante. Tome muito cuidado para não vir com a espátula nesse sentido, de mesial para distal, e desgastar toda essa parte aqui da aresta transversal. Tá? Mantenham sempre a espátula aqui na mesma inclinação para você não ter que desgastar toda essa área. Lembre-se que o que você vai fazer é só refinar melhor o seu suco principal, porque essa área aqui das vertentes triturantes já foi pré-moldada quando você ocluiu a sua cera, né, derretida com os dentes antagonistas. Então, olhando nessa vista, só para dar um acabamento, olha só como já está tomando uma forma, né? Olhem nessa vista. Então, já fizemos aquela entradinha também, né, das ameias. Nessa vista, ainda percebo que está um pouquinho mais alta ainda o meu dente aqui nas áreas das cristas marginais. Então, isso aí eu posso diminuir, olha lá. Fizemos um arredondamento dessa área. Lembre-se que a área distal, né, a face distal um pouquinho mais arredondada, a mesial um pouquinho mais reta. E a partir daí a gente vai dar só o acabamento final. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais o suco, alisar um pouquinho mais a cera. Olha lá como já tem um aspecto do meu suco principal, né? Que ele faz como se fosse um Vzinho aqui, bem reto, depois faz um outro Vzinho na distal. Olha lá como ele está ficando. E lembre-se que eu comentei com vocês logo no começo, né, que há aquele rompimento desse suco principal na crista marginal mesial. Então, com a sonda exploradora, façam uma leve entrada aqui nessa área, para então parecer aquela entradinha então do suco principal. Então, esse é o aspecto final do nosso enceramento. Depois disso, você pode passar aquela meia de seda sobre o seu dente para dar um acabamento e um polimento. Olha lá, a ponta da cúspide mais voltada para a mesial, né? A ponta da cúspide vestibular mais centralizada com o dente. Uma outra vista. Olhando nessa vista frontal, olha só como o dente ele está na mesma proporção, né, de tamanho em relação aos dentes vizinhos, olha só, né? Uma vista oclusal, o dente fazendo a curva lá junto com o canino. E nessa vista é interessante olhar aqui a ponta da cúspide lingual voltada mais para a mesial. Bom, alguma dúvida? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a nossa equipe pelo nosso Facebook ou pelo Gmail. Obrigada e até a próxima!